Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre sonhos, porque a vida cristã, infinitamente melhor e verdadeiramente é o correto, diferente do mundo, é uma vida de sonho. Porém, é uma vida de sonho onde você vai conquistar o seu sonho, desde que esse sonho seja o próprio sonho de Deus. Se você alinha essas coisas, com certeza absoluta, os seus sonhos se tornarão realidade. Porque Deus não há limite em tudo aquilo que Deus intenta fazer. O crente Abraão, que é para nós, pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Existe um outro que pode gerar na sua vida o seu sonho. Então a análise nossa daquilo que Deus nos deu, dos alvos que Deus colocou nos nossos corações, jamais podem ser naturais. Ainda que você o faça, e espera até que todos possam avaliar mesmo de forma natural, mas não pare por causa da sua análise natural dos alvos. A análise natural dos alvos é só para você concluir algo. É muito improvável que isso aconteça na minha vida, mas Deus diz, é certo que se fará. Então quando Deus incita você a analisar e ver as coisas, e a Bíblia diz para a gente olhar isso, é para que você entenda, você por você mesmo, aquilo não vai acontecer, mas quando Deus interferir, é certo que aquilo vai acontecer. É um princípio bíblico de Deus trabalhar no improvável, sabe? Se você olhar na palavra de Deus, os sonhos de Deus aos homens de Deus, ou os sonhos que os homens de Deus tinham, eram coisas improváveis, e Deus sempre escolhe alguém que é improvável que as coisas vão acontecer. Isso é um princípio bíblico. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, ele diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, isto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o que Paulo está falando? Olha em volta, veja vocês mesmos e as pessoas que estão à sua volta, e você vai ver que os improváveis é que estão aí. Deus não está chamando aqueles que são considerados fortes, ou aqueles que são considerados ricos, ou aqueles que são considerados com muita saúde, ou muito sábios, ou muito inteligentes, ou muito poderosos. Deus não chamou esses, porque esses, ao construir algo para Deus, vai falar que foram eles, na força do seu braço, que foi feito aquilo. Mas Deus chamou um improvável. Paulo chama as coisas loucas. Então não sou eu que estou te chamando de louco, mas é o apóstolo Paulo. As coisas loucas que somos nós, é que Deus chamou. Aqueles que o mundo olhou e rejeitou, aqueles que o mundo olhou e falou: você não vai dar nada, você não vai ser nada, você não tem condições. Deus olha e fala: tem, e aí chamou. Então ele fala: olha, nosso meio, será que existem os sábios do mundo estão aqui dentro? Não, porque os sábios do mundo, eles estão estribados na sabedoria do mundo. Mas nós que não temos a sabedoria do mundo, viemos e as pessoas olham e falam: esse aí não vai dar nada, mas de repente Deus vem e faz a obra. Se você olhar, os homens de Deus foram pessoas dessa forma. Aquilo que Deus disse que iria acontecer era improvável, segundo a sabedoria humana, ou segundo o poder humano, de acontecer. Deixa eu te dar alguns exemplos. O próprio Abraão, já dei como exemplo. Deus chama e fala: você vai ser pai de multidões. O que o mundo pensava sobre Abraão? Ele poderia ser o que fosse, ele poderia conquistar qualquer coisa, menos filhos, porque a esposa era estéril. Mas aí Deus vem e olha e fala: você vai ser pai de multidões. Então era o improvável. Moisés, Deus chamou Moisés, ele tinha 40 anos, e Moisés foi na força do braço lá: agora é a melhor hora, é o melhor momento da minha vida para me libertar o povo. Estou no vigor da minha saúde, eu tenho sabedoria, eu aprendi, e ele foi libertar o povo lá no Egito. O que aconteceu? Não deu nada, teve que sair por 40 anos atrás, eu estava bem disposto, mas agora não, eu sou um velho. Falou: não, agora que você está preparado, agora que eu vou fazer. Deus usou Moisés, e durante os próximos 40 anos, até quando ele completou 120, Deus o usou para tirar o povo do Egito. Davi, quando Deus escolheu ele para ser rei, Samuel chegou na casa de Jessé, falou assim: chama seus filhos, porque eu vou fazer algo aqui da parte de Deus com um deles. E Jessé começou a chamar os seus filhos, e um por um foram entrando na sala. Samuel olhava para um filho de Jessé e falava: não, esse homem deve ser o rei, porque olha a aparência dele, olha o tanto que ele é bonito, olha o tanto que ele é grande, olha o tanto que ele é forte, olha o tanto que ele transparece segurança. Fala: não é esse aí que eu escolhi, não. Vinha outro igualmente, e Samuel falava: então, Samuel era um homem de Deus, mas
Mas olhava, envolvido ali pela aparência, então deve ser esse. Deus falou, não, não é esse não. E foram passando todos os filhos de Jessé. E Deus falou, não. E de repente Samuel falou, mas tem algo errado aqui. Não é nenhum desses. Aí pergunta para Jessé, na mão de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus estava sobre mim e deu nisso. E aí ele glorifica a Deus. Foi o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios. Por que Deus pega as coisas loucas no mundo para mostrar para o mundo que o poder é de Deus, que o amor é de Deus, que a graça é de Deus, que a vida é de Deus e que Deus faz o que Ele quiser, mesmo que seja contrário ao que o mundo pensa. E aí Deus faz acontecer. E aí as pessoas que são usadas pelo Senhor se gloriam em si mesmas, mas elas glorificam a Deus que está usando essas pessoas. Então olha, irmão, se você às vezes tem um sonho, esse sonho não está acontecendo e você se considera a pessoa mais improvável do mundo, já colocou isso na sua cabeça, que não vai acontecer porque você é o último. Talvez o seu sonho aconteceria, mas o diabo matou o seu sonho, matou a sua expectativa, a sua esperança, ele roubou de você isso. Eu quero te falar, é exatamente você que Deus chamou para mostrar o poder dele. Vai acontecer porque essa é a palavra do Senhor. Deus disse para Sara, há algo demasiadamente difícil que eu não possa fazer. Sara foi invadida na sua mente com a doutrina do mundo. Você é estéril, esqueça. Por que às vezes nós estamos com sonho, nós às vezes até cremos nisso que eu acabei de compartilhar, é Deus quem disse, é o alvo de Deus, as coisas vão acontecer, mas está demorando tanto. Sabe, essa era a pergunta de Abraão, essa era a pergunta de Sara, essa foi a pergunta de Davi, que depois de ser ungido rei, levou mais 15 anos a se tornar um rei. Por que é que às vezes demora tanto? Paulo, depois de convertido, levou uns 14 anos até que foi formado apóstolos gentios para que pudesse ministrar. Por que entre a palavra do Senhor e a execução, a consumação do sonho leva tanto tempo? O que é que impede? Nós podemos às vezes diminuir esse tempo? Eu quero te falar que sim. Esse tempo é o tempo que Deus espera que o seu sonho se torne também um sonho de Deus, ou que o sonho de Deus seja incorporado no seu sonho. Porque eu vou te falar, Deus nos incita a sonhar. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus não nos proibiu ter desejos e sonhos. O Senhor te incita e fala, pede-me e te darei as nações. Então são coisas, são palavras de Deus que estão nos levando e nos desafiando sempre a buscar, a sonhar, a ter esperança e ter expectativa. Então Deus faz isso. Agora, apesar de Deus nos desafiar a termos sonhos, mas por outro lado, nós também somos instrumentos de Deus. Sabe, se simplesmente Deus nos levasse a sonhar, nós sonhássemos e estivéssemos conquistando todos os nossos sonhos, Deus estava vivendo em função de nós. Mas acontece que Ele é Deus e não abre mão da sua glória. Então Deus quer atender os nossos sonhos, mas ao mesmo tempo nós sermos instrumentos de Deus dentro daquele sonho, da obra de Deus, do propósito de Deus. Então nós precisamos ter um sonho, mas esse sonho tem que se moldar ao propósito de Deus, para que esse propósito se cumpra quando esse sonho estiver sendo realizado na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia disso. Ana era estéril. Ana, esposa de Eucana, casou, tinha um sonho de ter um filho. Ela queria ter um filho, só que ela era estéril. E a Bíblia diz que ela era estéril porque Deus a tornou estéril. E Deus a tornou estéril, mas ela tinha um sonho. Agora, depois Deus gerou um filho. Mas Deus gerou qualquer filho no coração de Ana? Não. Ana poderia ter muitos filhos. Acontece que Deus tinha um propósito para cumprir. Deus tinha algo para ser realizado. Então, na verdade, Deus não queria dar simplesmente um filho para Ana. Deus queria dar para Ana um Samuel. Não era um filho qualquer, Samuel. Porque o Samuel iria fazer algo que iria atender o coração de Ana, mas também iria atender o coração de Deus. Então às vezes nós estamos buscando os nossos sonhos, está demorando porque o nosso filho ainda não se transformou num Samuel. Quando o nosso sonho se transformar num Samuel, você pode ter certeza, é certo que ele acontece imediatamente. Então o tempo entre você sonhar, você ser desafiado e você conquistar aquilo, é o tempo do seu filho se tornar um Samuel. E o que é um Samuel? O Samuel é aquele que nos honra no presente, nos satisfaz. Porque o Samuel, ele satisfez Ana, honrou Ana como mãe. Mas o Samuel também é a nossa posteridade. O Samuel também faz a diferença onde ele está.
e ele coloca em prática o mover de Deus. Samuel, ele faz toda a diferença onde ele chega. Então, às vezes você está buscando um marido, às vezes a solteira, ou às vezes a solteira está buscando uma esposa. Mas Deus não quer te dar só um marido, Deus quer te dar um Samuel, que verdadeiramente vai fazer diferença. Mas acontece que o seu sonho de um marido não é verdadeiramente um Samuel. Você quer tão somente um marido, é porque ainda é só marido. A hora que ele se tornar um Samuel para você, aí ele chega. A mesma coisa é uma esposa. Às vezes o cara está buscando uma esposa, na verdade Deus quer te dar algo assim, entendeu, né? Imagina, você está procurando um emprego, mas por que você sonha com um emprego? Porque você sonha com um emprego para ter um conforto maior. Mas na verdade Deus quer te dar um Samuel. É um emprego que glorifica a Deus, que muda o contexto, que promove o reino de Deus, estabelece tempos diferentes depois daquele emprego. Você quer ser um empresário? Você quer um pouco mais de posição social? Às vezes você quer um pouco mais de conforto. Até aí é um sonho só seu. Mas se você é também um instrumento de Deus, Deus quer que você sonhe, porém tem que ser incorporado aí algo da parte de Deus. Essa empresa tem que se tornar um Samuel. Essa empresa tem que glorificar o nome do Senhor. Essa empresa tem que fazer avançar o propósito de Deus. Essa empresa tem que fazer diferença no meio em que ela está. Então o Samuel é aquilo que faz diferença. É um sonho que nós temos, mas é um sonho também do coração do Senhor. E quando essas duas coisas se ligam, nada pode parar, porque Deus vai fazer acontecer. O seu sonho é só seu, mas quando o sonho também é de Deus, ele tem que atender tanto a sua expectativa, quanto a expectativa de Deus. Enquanto você está buscando algo para você, são poucas as vezes que você vai conquistar. Mas quando você busca algo para você, inclui nisso o propósito de Deus, o sonho de Deus, isso é chamado na Bíblia de Samuel. E aí você pode ter certeza, ele virá. Às vezes você está buscando prosperidade. Para quê? E desfrutar dela, pastor. Lógico, quero ter um carro melhor, eu não tenho um carro, quero ter uma casa melhor, não tenho. Quero fazer viagens que eu nunca fiz. Quero comprar uma casa de praia. Ué, mas esse sonho então é só seu. Não está Deus nisso? Como que Deus está envolvido nisso? Ué, ele vai ter um servo contente, feliz. Precisa de mais algo? Ele sabia que se eu prosperasse eu teria que ir lá, porque eu vou comprar uma casa de praia para ficar lá se eu nunca ir. Então é de Deus eu ir. Mas e a obra de Deus? Espera, tem tempo. A casa tem que desfrutar, vai envelhecer. Tem mais coisas que envelhecem além do carro. Aí passa o tempo. E aí? Então, se a prosperidade é simplesmente um filho, um sonho que você está buscando, mas não é o Samuel que Deus quer dar, você vai lutar, morrer na praia. Você vai estar buscando, insistindo, 7 semanas de oração, de jejum, né? Tal hora, não pode botar, bom, deixa para lá. E você está insistindo naquilo, é jejum, é oração, é numa campanha aqui, noutra ali, numa igreja aqui, noutra lá. Onde está fazendo campanha lá que eu vou? Porque eu vou orar até Deus me dar isso. Às vezes você insiste tanto, que às vezes até consegue. Pouco das migalhas que caem da mesa dos filhos. Deus dá, sem precisar eles insistirem. Enquanto você está alinhado com o propósito de Deus, você não precisa fazer campanha e insistir por algo, porque as bênçãos é que correm atrás de você, não é você correndo atrás da bênção. Eu sempre falo, se tem um irmão que sempre está correndo atrás da bênção, ele está fora do propósito de Deus, porque quem está dentro do propósito de Deus, as bênçãos correm atrás. Então o seu sonho pode ser o seu sonho, ou pode ser um Samuel. Se for um Samuel, você pode ter certeza, nada vai poder parar esse sonho. Ainda que seja o mais improvável, com certeza vai acontecer.